fazer em relação ao paciente que tem osteoporose e faz uso de alendronato de sódio de forma oral e precisa ser submetido à exodontia? Muito legal, Gabriel. Vamos lá que eu vou te dar, assim, a melhor resposta que eu posso te dar. A gente vai ter que passar por 3 filtros, tá? Você vai ter que passar o paciente por 3 filtros. Todo paciente que usa um bifosfonato, no caso o alendronato é um bifosfonato, você vai ter que passar por 3 filtros. Por quê? Só para embasar a galera aqui. O que acontece com o alendronato? O alendronato é um medicamento utilizado para o tratamento de osteoporose. Esse é um medicamento que ele dificulta a remodelação óssea, a renovação óssea, perdão. Quando o paciente tem osteoporose, essa patologia, o que acontece? Lembra que a gente tinha osteoclastos, osteoblastos, né? As células responsáveis por degradar osso, elas são mais rápidas, elas começam a trabalhar de forma mais rápida do que as células de reposição óssea. Então, o paciente começa a ter falhas ósseas, né, em determinadas regiões do corpo. Às vezes, geralmente é no quadril, no fêmur, né, mais nesses ossos maiores, digamos assim, ossos que recebem bastante carga, né. Então, o paciente ele usa alendronato e esse medicamento é maravilhoso. Por quê? Porque ele dá uma lentificada nesse processo de renovação óssea. Então, o osso se mantém ali, as células que fazem a alteração óssea, a renovação óssea, elas ficam mais lentinhas. Então, o osso se mantém ali. E aí, geralmente, o paciente usa por um tempo, até ter passar a fase mais aguda da patologia, e depois eles suspendem o medicamento, ou eles podem retomar, ou eles podem ficar tomando durante muitos e muitos anos, certo? Qual que é o problema? Os alendronatos, na verdade, os bifosfonatos, eles estão associados à osteonecrose. Então, o paciente, ele tem ali, como ele tem um medicamento que interfere na remodelação óssea, quando o paciente faz uma exo, faz uma cirurgia, existe o risco de ter uma dificuldade no reparo ósseo e ficar ali um dente, um alvéolo que não fecha nunca, que está aberto, que está exposto, não tem um reparo adequado. Ok? Belezinha? Tudo bem? Maravilhoso. Então, quando a gente recebe um paciente que te falou, tá, Gabriel, que ele toma bifosfonato, você vai passar por esse filtro. Filtro número 1. Qual é a potência desse bifosfonato? Por qual via ele é utilizado? Esse é o primeiro filtro, potência e via. Vou te explicar melhor. Alguns bifosfonatos são de uso oral, como alendronato, e outros são de uso intravenoso. Todos os bifosfonatos que são de uso intravenoso são geralmente medicamentos utilizados para coadjuvante de tratamentos oncológicos, ou quando o paciente tem uma patologia óssea muito grave, ele precisa de um tratamento mais intenso. Obviamente, se o paciente faz uso de um bifosfonato mais potente, geralmente são os que são utilizados intravenoso, esse paciente vai ter ali uma ação de remodelação óssea bem suprimida. E, naturalmente, a chance dele é um pouco maior, em comparação com um medicamento que não é tão potente. Olha a notícia boa que eu já vou te dar agora. Já nesse primeiro filtro, quando a gente passa o alendronato, Docs, e aqui a gente teria que falar de cada um dos alendronatos, dos bifosfonatos. O alendronato, ele é um bifosfonato mediano em potência e ele é usado via oral. Então, dentre as chances do desenvolvimento de osteonecrose, só por causa da via, do primeiro filtro que eu te falei, da via e da potência, já seria uma coisa a menos para você se preocupar. Ok? Só que não é só isso, esse é o primeiro filtro. Então, aprovado. O alendronato não tem uma potência tão grande, via oral, certo? Então, boa notícia. Vamos para o segundo filtro? Qual é o segundo filtro? Há quanto tempo o paciente utiliza? E o nosso filtro vai ser mais de 3 anos e menos de 3 anos. Mais de 3 anos, maior chance de você desenvolver osteonecrose após a sua exodontia. Menos de 3 anos, menos chance. Ok? E aí a gente vai no terceiro e mais importante filtro, na minha opinião, o mais decisório, que é comorbidades relacionadas. E assim, Gabriel, eu vou te falar algumas aqui, são várias, mas eu vou te falar algumas já para te dar um norte, que são as mais comuns, tá? Se o paciente que usa também foi um paciente que utiliza o medicamento bifosfonato
e é um paciente que teve câncer. Então, o paciente teve câncer e teve metástase óssea e usou bifosfonato por causa da metástase. Sacou? Esse é um dos fatores. O paciente usa corticoide crônico, tem uma doença autoimune. O paciente tem quadro anêmico. Ok? Aí, você tá vendo que são 3 filtros? Aí o risco é maior. Depois que você passar por esses 3 filtros, o que isso quer dizer? Você vai conseguir entender se aquele paciente, ele tem um risco alto para ter osteonecrose após a exodontia ou se é baixo, baixíssimo. E o baixíssimo é uma chance aí, tipo, de menos de 1%. Menos de 1%. Eu acho que para pacientes que fazem alendronato de uso, eu não vou dizer a porcentagem porque eu vou estar falando errado, tá? Eu não gosto de dar uma resposta errada para vocês. Tá bom, Gabriel? Mas você vai passar por esse filtro. Isso é garantia de alguma coisa? Não. Da mesma forma que você pode fazer exodontia e o paciente não ter nada, pode ter. Por quê? Porque por mais que a gente tenha vários estudos, vários artigos, vários já protocolos, né? Cada paciente apresenta uma resposta diferente. Tudo bem? Só que, obviamente, o que a gente faz, então, Pamela? Você, toda vez que você for fazer uma exodontia no paciente que faz o de alendronato, de qualquer bifosfonato, o paciente tem que estar ciente que existe o risco, mesmo que o risco seja muito baixo. Existe o risco, então você vai lá, dá um termo de consentimento para o seu paciente, ele vai assinar que existe o risco, e pronto, legalmente o paciente não pode dizer que você não informou, que não sabia e tudo mais. Pamela, na sua experiência de campo de batalha, Docs, já fiz exodontia em pacientes com osteoporose, utilizando alendronato, e até hoje eu não tive nenhum caso de osteonecrose. Quer dizer que a Pamela tem mão mágica? Não. Quer dizer que não vai acontecer? Não, não estou dizendo isso. Mas quer dizer por quê? Porque tem uma chance muito baixa. Muito baixa. E existem vários outros fatores, como eu citei aqui para você, além do medicamento. Filtro 1, como eu falei, para resumir, potência e o uso, qual é o objetivo, né? A potência é a via, qual é o objetivo. 2, o tempo de uso. E 3, comorbidades relacionadas. Fechou? Então, a gente tem que passar por esses 3 filtros para você dizer, para a gente dizer se não, beleza, eu vou conseguir executar e a chance é mínima, mas é, tipo, muito, muito pequena de ter uma intercorrência. E um quarto fator não está... Vamos colocar esse quarto fator, é um fator bem interessante a mais. Um quarto fator, Gabriel, seria o seguinte. Presta atenção. O que você acredita que tem maior chance de levar a osteonecrose? O fato de você extrair o dente que está infectado, que tem uma doença periodontal grave, que tem um abscesso, uma lesão periapical, aquela raiz residual, ou o fato de você deixar o paciente com uma infecção local. Se a gente colocar na balança, é muito mais risco para o paciente ele ter uma infecção. Isso aumenta demais a chance dele desenvolver a osteonecrose do que o fato de você fazer a exodontia. Sem falar que, às vezes, a gente vai fazer uma extração de uma raiz residual ou um dente que está com doença periodontal. Gabriel, o dente está assim, né? Está naquela belezinha. Caraca, o dente já não tem mais nem envolvimento ósseo ali. A hora que você extrair o dente, você já vai conseguir fazer uma sutura e uma cicatrização em primeira intenção ali, né? Ou é uma raiz residual tão pequenininha, que a quantidade de osso que ela está envolvendo é mínima. A gente também tem que avaliar isso, né? Mais um quinto filtro aí para você colocar. Eu falei 3, mas ó, já coloquei mais um para você avaliar. Tá bom? Então, não tem uma resposta pronta, Gabriel. Cada caso é um caso. Quando a gente tem evidência científica a nosso favor, putz, mega ajuda. Mas cada caso é um caso. Combinado? Espero que eu tenha te ajudado. Muito legal a sua pergunta.